Olá pessoal, bem-vindos. Uma rápida recapitulação antes de começar o capítulo de hoje. O livro do Khalil Gibran, Voz do Mestre, começou com um capítulo que é A Viagem do Mestre a Veneza. Não vou voltar em tudo que eu falei, só para vocês perceberem que tem um caminho aqui. Depois da viagem, a morte do Mestre. Vamos lá. Acho que é bem interessante pensar nesses títulos. Depois é a palavra do Mestre e ele vai dizer da vida, dos mártires da lei dos homens, pensamentos e meditações. Depois ele nos fala do primeiro olhar, lembra que é aquele que separa a embriaguez da vida do despertar. Depois ele vai nos dizer da primavera que chega e o título é Da Divindade do Ser Humano. Ele diz que o ser humano esqueceu do riso, da doçura, da bondade. Depois ele nos lembra da razão e do conhecimento e ele diz, ouça com atenção o que ela diz, a razão, e você vai estar salvo. Percebe que tem um caminho aqui? Depois ele vai nos falar da música, que o universo é todo, infinito e que existe um som, que é uma música, na verdade, que é a linguagem dos espíritos, que lembra e desperta, lembranças. Aí ele vai nos dizer o que? Da sabedoria, que o sábio é aquele que reverencia Deus e que tem aquela tocha que ilumina o caminho. Ele olha para a beleza. Depois ele vai nos falar do amor e da igualdade. E vai nos lembrar, como a pobreza é a causa de tanta infelicidade. Fala, da importância da justiça, do entendimento da vida. Depois ele vai nos lembrar de outros dizeres do Mestre. E ele nos diz o quê? Que ele está aqui desde sempre. Da existência que não tem fim. Depois ele vai nos lembrar do ouvinte, da importância de ouvir e nos lembra de todas as estações, do outono, do inverno, da primavera, que existe um momento que é o momento de ascensão, existe um momento que é o momento da descida, da dispersão, e ele nos lembra que a gente precisa ser empático, que a gente precisa ser presente, que a gente precisa ser humilde. E aí ele vai falar da aurora da juventude, desses segredos e desses mistérios que existem. Na sequência ele nos lembra da sabedoria e fala das perguntas para a sabedoria, quem eu sou, o que são esses pensamentos que vêm e vão. Aí ele nos fala das duas cidades, essa cidade do passado, a cidade do futuro, e chegamos agora na natureza e o ser humano. Você percebe que tem um caminho por aí? Eu não fiz um resumo de tudo, mas dá para ver que ele está nos direcionando aqui, quase como que pegando na nossa mão e dizendo, olha, presta atenção. E agora a natureza e o ser humano. Olha que começo bonito, lembra? Que antes ela disse, olha a cidade do futuro e vamos em frente. Agora ele começa assim, ao romper do dia, eu estava sentado num campo, conversando com a natureza, enquanto o ser humano repousava serenamente sob o cobertor do sono. Deitei-me sobre a relva verde e meditei sobre estas questões. É a verdade beleza? É a beleza verdade? Em minhas reflexões vi-me transportado para longe da humanidade e minha imaginação suspendeu o véu da matéria que escondia meu eu interior. Minha alma se expandiu, fui aproximado da natureza e seus segredos. Meus ouvidos foram abertos para o discurso das maravilhas dela. Enquanto assim, absorto profundamente nos pensamentos, senti uma brisa que passava pelos ramos das árvores e captei um suspiro semelhante ao de um órfão perdido e sem lar. Por que suspira?
suave brisa? Perguntei. A brisa respondeu, porque vim da cidade abrasada pelo calor do sol e os germes da peste e da contaminação impregnam minhas puras vestes. Será que pode me culpar por me afligir? Em seguida, olhei para as faces marejadas de lágrimas das flores. Escutei o lamento suave e perguntei, por que choram minhas lindas flores? Uma das flores ergueu sua delicada cabeça e murmurou, choramos porque o ser humano virá nos cortar e nos oferecer para a venda nos mercados da cidade. Outra flor acrescentou, ao anoitecer, quando estivermos murchas, ele nos jogará no monte de lixo. Choramos porque a mão cruel do homem nos arranca do nosso habitat. Percebi que o regato lamentava como uma viúva enlutada pelo filho morto e indaguei. Por que chora, meu puro regato? O regato respondeu, porque sou obrigado a me dirigir à cidade onde o ser humano me desdenha e me rejeita a favor de bebidas mais fortes. Transforma-me num lixeiro de suas sobras deterioradas, polui minhas águas e converte minha benevolência em imundície. Ouvi o lamento dos pássaros e perguntei, por que pranteiam meus belos pássaros? Um deles voou para mais próximo, pousou na extremidade de um galho e disse, os filhos de Adão não tardarão a ingressar neste campo com suas armas mortais e travarão uma guerra contra nós como se fôssemos seus mortíferos inimigos. Estamos agora nos despedindo um dos outros, pois não sabemos quem de nós escapará à ira do ser humano. A morte nos segue para qualquer lugar a que nos dirijamos. Agora, o sol nascia por trás dos picos das montanhas e coroava de dourado os topos das árvores. Contemplei toda essa beleza e perguntei a mim mesmo, por que tem o ser humano de destruir o que a natureza construiu? Checkmate na humanidade, né? Então, tá claríssimo aqui Gibran apontando, né, porque o ser humano fazendo esse questionamento que devemos fazer a nós mesmos, que não é o ser humano assim distante, somos nós, eu, porque estamos destruindo toda a natureza, né? Essa ira aqui que ele fala, que muitas vezes a gente vê um terremoto, a gente vê algo pegando fogo e não percebe que isso é resultado daquilo que nós estamos construindo com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Quando eu digo uma palavra mais forte, uma palavra de ira, ao invés de escutar e preferir, né, olhar para a verdade que tem a ver com a beleza, é bonita essa indagação logo de cara, né? É a verdade beleza? É a beleza verdade? O que é a beleza, né? A beleza em si mesmo, que não depende de nenhuma tradução nossa, né? Uma classificação, a beleza real, tá ligado? A verdade, ao absoluto, ao Deus. Deus é beleza, o absoluto é beleza, tudo que está próximo dessa pureza é beleza. Por isso que antes, quando o Gibran coloca uma pessoa contemplando os céus e também olhando por uma obra de um mestre, um retrato, os mistérios se abrem, né? Porque a beleza, ela lembra a harmonia lembra o absoluto. E é importante a gente fazer esse exercício de imaginação que ele sugere aqui. E minha imaginação suspendeu o véu da matéria que escondia meu eu interior. Treinar essa imaginação para que a alma possa se expandir, como ele diz aqui mesmo, que ficamos
tão mergulhados naquelas coisas sempre iguais, que os nossos ouvidos não se abrem, os nossos olhos não se abrem, e os ouvidos dos olhos, como ele já disse antes também, permanecem fechados. E aí ficamos como esse órfão pedindo um lar. E a natureza toda está gritando. E a gente está fazendo o quê? O que cada um pode fazer? Minimamente começar desde o romper do dia, como ele abre aqui esse parágrafo, perceber que nós somos parte da natureza. Uma parte que pensa, que pode indagar e que, portanto, pode produzir algo para co-criar, certo? No momento que podemos fazer perguntas, podemos encontrar respostas que tirem essa imundície do nosso mundo, com benevolência, sem ira. A raiva só leva a raiva, não se resolve algo de raiva com raiva. O ser humano está destruindo o tempo todo. Se você é uma das pessoas dessas que não confia na humanidade, você é uma pessoa que está destruindo a humanidade. Precisamos ter fé no ser humano e fazer por merecer, trabalhar em conjunto um para os outros. Vou parar por aqui. Estamos agora entrando no capítulo que se chama A Encantadora. Depois é Juventude e Esperança, Ressurreição e findamos o livro. Beijos para vocês, pessoal. Boas reflexões e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.